Muito bem, pessoal. Apesar de no livro vocês terem uma leitura vasta sobre termômetros, a gente está aqui na nossa bancada para mostrar para vocês o funcionamento de alguns termômetros e dessa forma consolidar bem aqueles conhecimentos que a gente trabalhou em sala de aula. Lembrando, o que é uma propriedade termométrica e o que é uma substância termométrica. A propriedade termométrica é a grandeza que vai variar em função da temperatura. Por exemplo, eu vou ter um volume desse mercúrio contido nesse reservatório, variando com a temperatura numa dilatação volumétrica, ou vou ter a resistência elétrica desse metal, desse termômetro digital, variando em função da temperatura também. Então existe a substância termométrica, que é um material que está vinculado à propriedade. Então aqui a substância termométrica é um álcool com corante, pode ver que ele é da cor vermelha, e aqui é o constantan, que é uma liga bastante sensível na sua resistência em relação à temperatura. Então eu vou te mostrar alguns tipos de termômetros bem básicos. Certamente tu já deve ter visto aqueles termômetros que a gente pendura na parede em casa para eles darem para a gente a temperatura ambiente, né? Para fornecerem a temperatura que nós temos em casa. Geralmente eles podem vir só em Celsius, né? Ou eles podem vir também em Fahrenheit e Celsius, né? Vai depender aí do tipo de termômetro que tu trabalha. E a propriedade termométrica deles é a dilatação e a substância termométrica é, na realidade, um álcool com corante, uma vez que os termômetros de mercúrio estão proibidos, né? Aqui nós temos um bem antigo, um termômetro clínico bem antigo, tá? Que nós vamos mostrar depois, que ainda tem mercúrio, mas os termômetros que a gente compra hoje todos já são com álcool com corante. Ele é bem tranquilo, ele tem um reservatório, tá? Que fica aqui, com álcool, e aqui eu tenho um capilar. Então sempre que o volume variar por aquecimento, dilatação ou por resfriamento, contração, a gente vai ter esse volume variando e esse álcool subindo pelo capilar e descendo pelo capilar de tal maneira que nós vamos ter a cada temperatura um determinado volume de álcool e a marcação correspondente na coluna indicando essa temperatura. Então esse é um termômetro que mede temperatura ambiente, né? Aqui eu tenho um então que está com Celsius e com Fahrenheit simultaneamente, esse aqui só está com Celsius, tá? Existem também os termômetros de máxima e mínima, que são termômetros muito usados em institutos de meteorologia, que vão mostrar para vocês como funciona a máxima e a mínima temperatura de um dia, são muito citados, né, em máxima do dia, mínima do dia por institutos de meteorologia. Outros termômetros bem famosos são os termômetros químicos. Esse aqui é um termômetro químico, tá? Esse aqui é um termômetro cuja escala dele está indo de menos 10 graus Celsius até 150 graus Celsius, tá? A escala dele é uma escala bem ampla. Ele é um termômetro bem simples, a gente tem um bulbo contendo aqui um álcool com corante, um capilar que sobe pelo interior do tubo de vidro, e a propriedade termométrica, de novo, é a dilatação desse volume de álcool. A substância termométrica é o álcool com corante. Quando esse material aquece, vou botar minha mão aqui, ele vai aquecer e o nível do álcool vai começar a subir. Quando esse termômetro aquece, esse álcool dilata e ele sobe pelo capilar. E a cada temperatura a gente tem um determinado volume de álcool e a marcação correspondente da temperatura para aquele volume ocupado. Então esse é um termômetro reto. Se tu resfriar, ele imediatamente vai descer a coluna. Se tu aquecer, ele imediatamente vai subir a coluna, né? Mas ele é um termômetro que está com a escala entre menos 10 e 150 graus. O termômetro clínico, ele há muitos anos atrás, ele não era um termômetro ainda digital. Ele era um termômetro que aparecia muito parecido com esse termômetro químico. Esse era um termômetro que ainda tinha mercúrio, ainda tinha Hg, né? Esse aqui a gente guardou. A escala dele vai de 35 a 42 graus Celsius, né? A gente teria que dar uma giradinha aqui por refração para poder enxergar o capilarzinho aqui dentro, que é muito fino. Ele tem um sifão, porque o mercúrio dilatava quando tu botava embaixo do braço ou na boca do paciente, passava pelo sifãozinho, pela quebrinha que tem aqui, e subia. Quando tu tirava debaixo do braço, ele não descia, ele ficava preso, e aí tu podia olhar pela refração qual era a temperatura. Para baixar esse mercúrio, tinha que fazer um movimento rápido para descer. E aí, por inércia, tu fazia o mercúrio voltar para o reservatório.
porque tu trancava, tu freava o teu termômetro e o teu mercúrio tendia a manter o movimento e passava pelo sifão. Por isso que as pessoas sacudiam o termômetro, os caras achavam que sacudiam para esfriar, mas na realidade era para o mercúrio, na freada, poder passar pelo sifão. E essa escala aqui já vai de 35 a 42 graus Celsius, uma vez que não é necessário uma escala diferente dessa, senão o teu paciente já não precisa do termômetro. Aqui eu tenho um termômetro clínico já mais atual, ele é um termômetro digital, tá? E ele funciona de uma forma diferente, até agora a gente falou em todos eles, baseados na propriedade termométrica dilatação de um certo volume, na substância termométrica álcool ou mercúrio. A propriedade termométrica desse termômetro, ela é a resistência elétrica desse metal que se encontra aqui na ponta, tá? Tem um metalzinho na ponta aqui. Eu vou colocar isso aqui embaixo do braço, esse metal vai esquentar, tem uma bateria. Isso aqui é um Veikiri, tem um circuitinho elétrico, uma pilha, né? Aqui dentro tem uma pilha. Essa pilha, tá aqui dentro a pilha, ó, tem uma pilhazinha aqui. Essa pilha estabelece uma voltagem, tem um fiozinho, a corrente passa pelo resistor da ponta e vai lá para a tua bateria. Só que quando isso aqui esquenta, a resistência elétrica se altera e pelo Veikiri, se tu está mantendo uma voltagem constante com a pilha e a resistência varia, a corrente varia. E o que ele detecta é a variação da corrente. Então, na realidade, para cada corrente que passa, ele vai fazer a medição de uma determinada temperatura. Então, a propriedade termométrica dele é a resistência. A substância é o material que compõe o resistor, geralmente uma liga chamada constantã. E para cada corrente que passa, ele mede uma determinada temperatura. Esses termômetros que a gente utiliza em cozinha, tá? Eles são muito parecidos, né? Aqui eu vou ligar um deles aqui, tá? Dá para vocês verem ele sendo ligado. E esse aqui é muito comum, tá? Para a gente medir temperatura no interior de alimento, né? Ele tem um espeto aqui, então tu quer medir a temperatura dentro de uma carne, tu espeta, e lá no interior da carne tu vai medir a temperatura dela. O pessoal que faz controle de buffet, ele usa às vezes o laser, tá? Ele usa às vezes também esse termômetro aqui para pegar a temperatura lá dentro. Então ele também tem como propriedade termométrica a resistência e a substância termométrica aqui é a liga metálica que vai alterar a resistência em função da temperatura. Então um termômetro aí também pelo pessoal da culinária bastante utilizado. Está sendo muito utilizado agora na época do coronavírus os termômetros por infravermelho, tá? Só que aí tem que cuidar um pouquinho. Por quê? Porque esse é um termômetro de uso mais industrial. Ele é um termômetro que pelas condições, pelas características dele, ele não dá uma precisão na medição da temperatura do sujeito, tá? Então ele é um termômetro com laser. Eu vou pegar aqui uma superfície, que pode ser a minha mão, e vou ligar, tranquilo? Então ele está pegando ali e está pegando a medição da temperatura, tá? Está pegando ali uma temperatura de 29,9. Então a gente vai pegar ele aqui, ó. Ele tem todos os parâmetros, né? De distância que ele tem que manter em relação à medição de temperatura. O pessoal na culinária usa bastante, eu uso o laser ali e faço a medição da temperatura. Agora existem termômetros que também ambos capturam infravermelho. Sabe que dependendo da temperatura que um corpo se encontra, a radiação infravermelha que ele emite tem uma frequência diferente. O que esses termômetros fazem é captar essas frequências aí. Esse é um termômetro que lá no curso a gente já adquiriu, tá? Para medir a temperatura dos alunos quando a gente voltar às atividades presenciais. Então esse é um termômetro que já capta um infravermelho mais próximo daquele emitido pela temperatura corporal. Então esse é um termômetro que já dá uma medida mais precisa. Tanto que se tu for, por exemplo, num site de vendas como o Mercado Livre, os vendedores honestos dizem que esse aqui não deve ser usado para medir a temperatura corporal. E eles indicam aqueles que precisam ser usados para medir a temperatura corporal, que obviamente em plena época de coronavírus aumentaram o seu preço, né? Esse termômetro aqui a gente pagou quase R$500 por ele, mas a gente é obrigado a fazer isso porque a legislação estadual exige que a gente, quando o aluno ingresse na sala, meça a temperatura dele. Então a gente precisa desse equipamento, não tem saída, tá? Mas é um termômetro que vai captar, na realidade, a frequência da radiação infravermelha
que a tua pele está emitindo, perfeito? Vamos guardar ele aqui, afinal de contas ele vale 500 pila, né? Esse é o cara que a gente está cuidando mais aqui. Existem outros termômetros, né? Esse aqui é um termômetro muito conhecido para medir a temperatura em testa de criança, né? Porque ele tem aqui na realidade um cristal líquido, e esse cristal líquido ele vai alterar a cor dele dependendo da temperatura que tu te encontra, tá? Então aqui eu não sei se na minha mão ele vai conseguir pegar, deixa eu ver se eu consigo colocar. A gente geralmente usa ele na testa, tá? Eu não vou mexer na câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer na testa aqui, ó, para vocês verem, ó, ele mexendo na coloração, né? Mas ele vai alterar a coloração, ó, ele já começou a dar uma pequena alterada ali do lado esquerdo dele, ó. Ele vai alterar, ó, essa parte dele aqui, ó. Pode observar que aqui nessa parte dele ele vai alterar a coloração. Então, dependendo da temperatura que o cara se encontra, ele já vai mudando a cor e permite que tu não assuste a criança com um termômetro, que a criança acha que isso aqui é uma seringa, e ele já vai, na realidade, fazer uma diferença, ele vai começar a pegar já uma coloração diferente. A propriedade termométrica dele é a alteração da cor desse cristal líquido a partir de uma mudança de temperatura, né? Ele era bem famoso há um tempo atrás, hoje em dia o pessoal já não utiliza tanto que para comprar ele, para mostrar para vocês, a gente teve que fazer um trabalho grande aí. Bom, fora isso, existem termômetros como o termômetro de gás, onde tu tem um cilindrozinho, é muito usado para transporte de material genético, né? Que vai transportar por nitrogênio líquido a uma temperatura muito reduzida. Então os caras pegam e colocam esse cilindrozinho de gás a volume constante dentro do nitrogênio líquido e pela PVNRT, pela variação de pressão, ele detecta qual é a temperatura que se encontra lá dentro. E uma série de outros termômetros bem específicos que são usados. Então o vídeo, na realidade, ele tinha por finalidade mostrar para vocês aí os vários tipos de termômetro, apesar de vocês terem leitura no livro, né, sobre eles, né, a gente quis aí colaborar e te mostrar eles na prática, mostrar como esses termômetros existem. Beleza, galera? Valeu, forte abraço, bom estudo para todo mundo.